Olá pessoal, tudo bom? Continuando o nosso estudo dos substantivos, hoje nós vamos estudar, como você vê aí na tela, a formação dos substantivos. Então, primeiramente, a gente vai identificar os substantivos enquanto a sua forma. Com isso, concluímos que existe primitivo, derivados, simples e compostos. Aqui na aula, nós vamos analisar um por um. E quero lembrar você de pegar o seu PDF junto com esse vídeo, porque um complementa o outro e a aula vai ficar bem melhor, tá bom? Então, bora avançar. Então, primeiro nós vamos estudar os primitivos. Logicamente, só pela palavra a gente já identifica o seu significado. Primitivo, a gente já percebe e vai ser a palavra que vai ter a sua origem. É a primeira palavra. Ou seja, ela não tem nenhuma outra palavra na língua que a provém, entendeu? Ela não vem de nenhuma outra palavra. Ela é a primeira. Primitiva. Ela é a primeira. E também nos primitivos, compreendemos que ele não apresenta afixos, tá? Não tem afixos nele. Por quê? Como ela é a primeira palavra, ela é a palavra originária, ela não vai ter nada que junte com ela para se formar uma nova palavra. É isso que significa afixo. É quando a gente tem o radical, e nesse radical a gente acrescenta mais uma palavra, que se chama afixo, né? E essas duas palavras juntas, ela vai formar uma nova palavra. Entenderam? No PDF tem uma definição bem legal para você compreender. Eu vou recapitular. Nos substantivos primitivos, é a palavra originária. A gente tem a palavra originária. Então, ela não tem nada junto com ela, nenhuma outra palavra junto com ela, para se formar uma nova palavra. Porque ela é a única, ela é a primeira. Um exemplo, a gente tem a palavra pedra. Pedra é uma palavra originária, ela é primitiva, porque ela não vem de outra palavra, ela não vem de nada. É isso que vai fazer você compreender os derivados. Aqui nos derivados, a gente já tem a apresentação dos afixos. Ou seja, a gente vai ter o radical, que seria a palavra pedra, vamos botar aqui como exemplo, pedra, mais o afixo, que eu vou complementar aqui para vocês, a gente forma um substantivo derivado. Ou seja, uma palavra junta com a outra, formou uma nova palavra. E ela não é primitiva porque ela vem de uma outra palavra, ela vem de pedra. Então, como exemplo aqui, a gente tem pedreiro. Vou colocar aqui para vocês. Pedreiro. Então, a gente teve uma nova palavra formada, oriunda de uma primitiva, oriunda de um afixo, que se juntaram e formaram essa palavra. A gente tinha pedra, a gente tinha um afixo aqui. Então, a gente tem aqui um substantivo derivado. Pessoal, eu queria falar aqui um pouquinho do radical, para vocês compreenderem, tá? No PDF tem uma explicação, tudo em ordem para você compreender melhor. Radical é a parte que contém a significação básica das palavras. Então, é a base da palavra. Se a gente tem aqui a palavra pedreiro, qual é a base dessa palavra? Pedra. Certo? O significado, a base dessa palavra é pedra. Por exemplo, se eu tivesse a palavra ferreiro, qual seria a base dessa palavra? Ferro. Entendeu? Então, pedra seria o radical e eiro seria o afixo. Feito, eu explico para vocês em ferreiro. Ferro seria o radical e eiro seria o afixo. Juntando as duas, ferreiro, substantivo, derivado, porque foi formada uma nova palavra, tá certo? Olhem o PDF. Então, substantivo simples. No simples, a gente vai ter apenas um radical. Por isso, eu expliquei para vocês o que era radical lá em cima, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês compreenderem melhor visualmente. Então, temos aqui flor, maçã, tempo. Aqui a gente só tem um radical, tá? É a palavra base. Nós temos flor, maçã, tempo e assim por diante. No PDF tem mais exemplos, tá? Porque aqui já no substantivo composto, a gente vai ter a formação dessa palavra com dois ou mais radicais, tá? Dois ou mais radicais. Por exemplo, couve-flor, tá? A gente pegou a palavra base couve, junto com a palavra flor, que também é uma palavra principal, é a palavra base, que dá o significado, né? Então, a gente forma uma nova palavra com a junção de dois radicais. Vamos pegar aqui com essa palavra maçã, a gente tem banana-maçã, certo? Nós temos aqui também mais a junção de dois radicais, formando uma nova palavra, um novo significado.
Então, o que vocês concluem com isso aqui, com esse assunto aqui? Para a gente entender os primitivos, a gente tem que conhecer os afixos, né? Os afixos são aquela palavrinha que a gente vai juntar com a palavra originária, né? Com a palavra primitiva, para poder ser formada uma nova palavra, que a gente conclui com essa nova palavra um substantivo derivado. Então, um complementa o outro aqui. Um ajuda a compreender o outro. Então, a dica que eu dou é que você entenda o que é um radical e o que é um afixo. Com isso, você pode distinguir primitivo, derivado, simples e composto. Primitivo não tem um afixo. Derivado já tem um afixo que vai formar uma nova palavra. Simples eu tenho um radical, composto eu tenho 2 radicais. Compreendem? Isso, formação dos substantivos é simplesmente isso. Compreender esses 4, um complementa o outro, identifica radical e afixo, e você vai compreender, vai entender, vai identificar fácil. Tá bom? Essa foi a aula de hoje. Até a próxima.